Fala rapaziada, Bruno do Clube do Investimento aqui. Hoje é domingo, dia 18 de fevereiro. Eita, fevereiro, tô viajando. Setembro, claro. Esse é o nosso vídeo do update da semana. Essa semana que vai ser super movimentada. As semanas têm sido super movimentadas. A gente precisa ter um pouco de perspectiva, até porque na quarta-feira a gente tem o FOMC, a reunião do Fed começa na terça-feira, mas o report sai na quarta com o nosso querido algoz Jerome Powell falando por volta de 2 horas da tarde. Então vamos lá. A gente está hoje mais uma vez domingo, dia 18. O mercado, o pre-market está abrindo com down, praticamente o mercado flat down, 35 pontos positivos agora, o S&P 3,75, o Nasdaq estava rovering, alguns minutos atrás estava negativo, agora a gente está 0,25. Talvez até eu terminar de falar essa introdução já volte para o negativo de novo, com o óleo subindo 0,55 e o US Treasury Yield do 10-year Bond a 0,08. Então a gente continua com o Treasury Yield muito alto, uma queda significativa do mercado essa semana. Então a gente vai dar uma olhadinha no gráfico do S&P 500 e algumas outras informações que a gente realmente acredita que tem que estar no seu radar. Não adianta nada você saber todas as técnicas de investimento do mundo sem ter uma noção realística do que pode acontecer. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu quero começar com o gráfico do S&P, esse é o gráfico diário, como a gente sabe, no dia 13 a gente teve essa super queda aqui, com a inflação vindo mais alta, 0,1% do que o esperado, e a gente teve o S&P terminando a semana, apesar de a gente ter começado um little rebound no fim do dia na sexta-feira, mas a gente caiu nada mais, nada menos do que 6,44%. Foi uma queda violenta do mercado. Pegou muita gente de surpresa. Eu tô contente de ter feito o último vídeo onde eu alertei sobre essa possibilidade. A gente não só alertou sobre essa possibilidade, mas também a gente fez trades baseados nessa possibilidade. Então foi bom pra gente, pra nossa turma. Lá no nosso Discord, onde a gente discute diariamente essas movimentações do mercado, analisa e a gente faz os nossos trades baseados nas nossas conclusões lá. O que eu quero mostrar para vocês mesmo é o S&P no SPY mais uma vez semanal, para vocês terem uma ideia de onde a gente estava e onde a gente está agora. Então a gente teve esse huge, gigantesco engulfing candle aqui dessa semana. E o mais importante que eu tenho falado isso constantemente, que a gente tem esse nível de $390 que foi quebrado. E a gente está num momento muito mais bearish para o mercado agora por causa disso. O que acontece geralmente que as pessoas vão imaginar, e isso serve também para small caps, no IWM. No IWM ainda tem muita coisa marcada aqui, mas só para vocês terem uma ideia, no weekly e também no Triple Qs, no Nasdaq Triple Qs, do QQQ, como a gente fala, o QQQ, do jeito que você quiser falar. A situação não é muito diferente no semanal, onde a gente tem todos esses níveis que eram níveis de suportes importantíssimos que foram perdidos. A gente tem acompanhado esses níveis. Eu vou voltar para o S&P aqui rapidinho, para a gente contextualizar. Eu tirei todas as minhas linhas, eu deixei só essa aqui que você já sabe, se você assistiu meus vídeos anteriormente, que vem desde 2009 e tem servido como um excelente ponto de referência, suporte e resistência, dependendo das circunstâncias do momento. Então, o mais natural para a maioria das pessoas, até porque o sentimento do mercado é muito bearish, é de que a gente continue caindo aqui. A gente teve essa queda gigantesca, a gente deixou alguns gaps nessa caída, então a tendência nossa é que a gente fique super bearish, e eu continuo bearish, como eu tenho falado para vocês, para esse mês. Eu vou já dar as razões mais um pouquinho no vídeo, mas agora a gente tem esse gap para ser preenchido aqui, e o sentimento do mercado que isso aqui continue acontecendo. É isso que o mercado tem esperando, e principalmente retailers, que o mercado continue caindo violentamente até retestar possivelmente esses lows de junho, por aqui. É isso que vai acontecer? Pode acontecer. É isso que eu acho que vai acontecer. Eu quero deixar bem claro que o mercado não está nem um pouco preocupado com o que eu acho e com o que eu deixo de achar. Eu só quero dividir minha perspectiva com vocês. Mas a gente pode ter uma chance muito grande, até porque se essa é a percepção da maioria, é muito comum que o mercado faça exatamente o contrário. A gente comece a ver no começo da semana, possivelmente, um rebound.
Até porque, eu vou pular um pouquinho na minha ordem aqui, o mercado já está pricing in a 0,75%, 0,75 pontos em relação ao aumento de juros na próxima quarta-feira. Então a gente tem 82% do mercado acreditando que essa é a probabilidade, e a gente já tem 18% também achando que a gente pode ter 1%, 100 pontos, que seria acima do que é esperado da maioria, mas de uma maneira ou de outra está price stand. Eu não quero dizer para vocês que se vier realmente 100 pontos, que o mercado vai aceitar, vai digerir essa informação, mas isso também já está sendo precificado até um certo ponto. Então o que a gente pode esperar dessa semana, eu creio? Eu acredito que a gente pode ter um pequeno rebound, para retestar 390, ou até, quem sabe, voltar mais próximo de 400, porque nessa teoria, e essa é a minha teoria para os próximos dias, eu já explico também, eu vou dar um pouco mais de ênfase nisso, mas a primeira parte da minha teoria é que isso ia infligir o máximo de dor, de pain, tanto em bears, porque um reversal aqui, enquanto todo mundo espera, ia pegar um monte de bears, seria o bear bait, seria muita gente que está super bearish no mercado de surpresa, e talvez eles desistissem das suas posições aqui. E quando o sentimento começasse a ficar very bullish, porque a impressão seria que a gente ia de novo testar essa resistência aqui e quebrar essa resistência para cima, então talvez isso seja the last nail in the coffin e a gente possa voltar a cair. Por que eu estou falando isso? Por que essa é a minha teoria? Bom, pelo menos essa parte aqui, o que eu quero dizer para vocês, é porque essa aqui inflige maior parte de pain em traders que o mercado, infelizmente, faz constantemente. Outra coisa que eu sempre mostro para vocês é o nosso flow. De novo, como eu estou dando um pouquinho mais de ênfase no que tem acontecido no período semanal, nos índices, eu quero mostrar para vocês desde a semana, toda a semana passada até o dia de hoje, do dia 12, o flow de opções. Então a gente tem 20% de call flow, de bulls positions, e a gente tem 80% de put flows ou bearish positions. Então a gente tem que dissecar isso um pouquinho mais, obviamente que essas que até o dia 16, na sexta-feira, já expiraram. A gente teve uma quantidade considerável de calls vencendo no dia 16. E depois disso, depois que a gente passa desse 16 com algum tipo de mix, obviamente que teve muitas posições que já foram fechadas aqui, a gente passa para o dia 21 de setembro e principalmente quero chamar a atenção, vocês estão vendo aqui a quantidade de puts e muitos deles out of the money, 395, 380, 379, 1,5 milhões de dólares de premium, 1 milhão, 380 aqui mais 1,3. A gente tem alguns calls, alguns calls, mas a grande maioria, principalmente para o dia 21 de outubro, eu já tinha mostrado isso anteriormente, eu quero só de novo reforçar, ordens da magnitude de 4, 4.7, 5, 6,5, 6.9, very out of the money, bem abaixo do preço de mercado. E só para vocês não acharem que eu só estou colocando isso por colocar, porque essas ordens já podem ter sido fechadas nessa queda, eu posso mostrar para vocês que o Open Interest para o dia 21 dessas ordens, ou seja, Open Interest nada mais é do que as ordens que não estão outstanding, que estão abertas, continua muito, muito alto. Um exemplo aqui, no 372 a gente tem 34 mil contratos ainda abertos, aqui no 373, 17 mil, 374, 13 mil, acima de 13 mil, a gente tem no 380, quase 80 mil contratos abertos. Então essas ordens já estão vigentes, então o Smart Money realmente está contando com essa queda. Então, isso que eu queria dar essa ênfase em relação ao que a gente está vendo no gráfico e o flow de opções. E dessa vez eu quis adicionar, inclusive, o Open Interest para vocês terem um contexto um pouco mais completo. A próxima que eu quero mostrar para vocês foi a performance dos mega caps. A gente teve Microsoft caindo 7,46. Microsoft é interessante. Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês, que Microsoft... Deixa eu ver se eu tenho isso marcado aqui no gráfico. Microsoft é interessante porque a Microsoft já tinha marcado aqui. Ela já está testando os mesmos lows, as mesmas mínimas de junho. Ela já está de volta aqui, que é um double bottom nesse nível aqui. Então, eu não tenho nenhuma pretensão ainda, as of right now, hoje, de abrir nenhum bullish position. Mas se eu abrir algum bullish position, você pode ter certeza que vai ser num estoque como Microsoft, talvez Google também, que está numa situação muito parecida. Eu até mostro para vocês aqui. O Google, eu não sei se eu tenho marcado, eu tenho que limpar um pouco ele aqui, mas ele está bem próximo. Na verdade, ele está abaixo. Não, está basicamente nesse week aqui de junho, então também está na posição muito parecida, mas eu acho que Microsoft pode ser um play positivo
para essa semana, se for acontecer. De novo, eu não tenho nenhuma pretensão de abrir bearish positions, porque a gente está num trend muito bearish nesse momento. E a última coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: vocês vão estar assistindo muitos vídeos nos próximos dias que vão assustar vocês, e o objetivo desses vídeos é assustar, porque tem muita gente que ganha dinheiro com o YouTube, com clickbait, então ele quer que você entre no vídeo, ele quer te assustar, porque as notícias são extremas, são sempre melhores de ser vendidas, mas esse aqui nada mais é do que o gráfico da sazonalidade no ano de midterm elections. A gente tem eleição aqui para governador, para representante no Congresso, senadores e tudo mais. Esse dado aqui ele é interessante porque ele traz em preto todos os anos. Eu vou mostrar aqui um por um. Em setembro a gente tem uma queda característica no final do mês, todos os anos. Todos os anos que a gente tem eleição, o que a gente chama de midterms, que não são as eleições para presidente, são as outras eleições que acontecem aqui. Aqui está em azul. A gente tem aqui de novo em setembro uma queda bastante acentuada no final de setembro, e ela continua em outubro. A gente tem o primeiro termo de um presidente quando ele tem midterms em verde, então a gente tem a mesma padrão aqui de queda aqui em setembro. A gente tem aqui em roxo o primeiro com o presidente democrata, que é o caso com o Joe Biden agora. O que acontece? E a gente tem a mesma depressão em setembro, e a gente tem o do segundo ano com o novo presidente democrata, que é o caso também. Então, de todas as características que a gente tem em setembro, a gente tem essa movimentação em setembro, independente das outras grandes movimentações macroeconômicas. Eu só quero adicionar para vocês que existe uma coisa diferente desse ano, porque a gente tem uma evasão gigantesca de liquidez. Eu falei um pouco no vídeo anterior do quantitative tightening. O Fed não está renovando a compra de bonds e nem de mortgage-backed securities. Então eles estão tirando a magnitude de até 95 bilhões de dólares por mês do mercado. Então a gente está num momento extremamente bearish. A gente tem algumas posições. A gente abriu uma posição na Apple, um bear spread, mais de 100% de lucro. Eu abri mais uma posição no IWM, um bear spread. Então o meu bias agora para o final dessas últimas semanas de setembro e para outubro é bearish, mas eu não acho que a gente simplesmente vai cair a partir de amanhã. A gente pode ter muito bem um rebound, e eu prefiro esperar essa possibilidade do rebound para adicionar nos meus bearish position e abrir novas posições, porque isso já está de acordo não só com o gráfico da sazonalidade, não só com a movimentação do smart money, mas também ia estar de acordo com o que a análise gráfica tem mostrado para a gente, e você estaria de uma posição muito mais segura em termos de manage o seu risco, de você gerenciar o seu risco, pessoal. Então é isso, tomem cuidado, não caiam voando em bearish position agora. Se vocês forem entrar em algum tipo de bullish position, como eu mostrei em Microsoft, sejam cuidadosos. Green over greed, hoje e sempre. Quer dizer, se você entrou numa posição que você está conseguindo algum tipo de lucro, não fique esperando que esse lucro se multiplique por várias vezes. Fique satisfeito com alguma quantidade de lucro, ou se o trade for contra você, você tenha assim tenha agilidade para sair do trade, se for o caso. Eu espero que a gente tenha uma semana bem produtiva e que vocês consigam vencer esse mercado. Esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver interesse de aprender a trade com a gente, eu convido vocês a participarem do nosso Discord, feito para a gente, como você quer aprender mais sobre o mercado americano. Eu vou deixar o link na descrição. Deixe também o seu like, considere subscribe para o nosso canal, e eu falo com vocês de novo na próxima.